Para a gente encerrar o assunto vendas e saídas, voltando para o tricolor agora para o São Paulo. Pablo Maia e Matheus Alves, eles estão sendo avaliados por alguém, já tem sondagem e o São Paulo pensa em negociar esses dois atletas ou cogita negociar esses dois atletas, até pensando nessa questão financeira também. E porque precisa ou porque quer o Marcos Antônio, porque vem sendo um jogador que vem atuando com bastante frequência aí com o Zubeldia, quer a permanência dele. O São Paulo pode vender um ou dois nessa janela. E aí os jogadores mapeados são Alves, o Pablo Maia e Bobadilla. Bobadilla é um jogador que tem mercado. Pode ser que seja o Alves, né? O jogador que, se aparecer essa proposta do CSKA, que eles preparam agora para o Alves na janela. Pode chegar 10, 12 ou até 15, com bônus, evidentemente. E o São Paulo topa fazer negócio. Se chegar algo nesses valores, vai ser muito difícil segurar. Óbvio, tem que ser assim nesse sentido. 10, com bônus 2, aí podendo chegar até 15. Antes, menos do que isso, eu acho difícil. Pablo Maia acho que está difícil por causa da lesão e ele não está tendo boas atuações, né? Ele ainda tem jogado mal, jogou mal contra o Grêmio, pouca minutagem. Então, assim, fica difícil imaginar alguém chegar e bancar a contratação do Pablo Maia. E o Bobadilla acho que é mais um movimento dos empresários que querem ver o cara jogando. Mas ele é um jogador de seleção, né? Que eu acho que abre a possibilidade de mercado para ele. Mas o São Paulo vai fazer uma ou duas vendas nessa janela. E tem também um jogador que já está meio que dando uma esquentada no mercado, que até ontem estava meio que certo no São Paulo, mas aí tem um tal de Atlético Mineiro que está de olho nele, que é o Thiago Mendes. O Thiago Mendes está encerrando com o Al Rayyan. O Al Rayyan foi vice-campeão no fim de semana da Copa do Amir. Do Emir, não Amir, Emir. O Emir é o dono do Catar, né? É o sheik dono do Catar. E aí fez a final com o Al-Gharafa e o Al-Gharafa ganhou do time do Arthur Jorge, que é o time do Roger Guedes, do Gabriel Pereira, do Thiago Mendes. E aí tá acabando o contrato, né? Ainda não tem nenhuma certeza de renovação, né? E ele tá, entre aspas, livre. E o Atlético Mineiro tem interesse. Quero saber sobre isso logo mais. A gente vai para o novo break aqui, mais um break aqui no De Primeira. A gente segue no YouTube e eu vou querer saber mais, Fernando, dessa história, hein? Quem é que pode chegar no Galo. Bom, a gente já volta, a gente vai falar muito sobre Ancelotti, vamos falar sobre Andréas Pereira também, que deu uma entrevista exclusiva aqui para o UOL, para o Hernan. E sobre Pedro Martins no Santos, hein? Será que deixou a diretoria do Santos? Mudanças na diretoria do Peixe? Um minuto, a gente volta. Hernanzito, continua me contando isso. Então, o Cuca quer muito o Thiago Mendes. Aliás, é um comentário do Júnior Santos aqui. O Júnior Santos? Eu tô falando que esse negócio tá badalado, gente. Só os verificados. Só estrela. E eu já vou emendar, para você continuar respondendo isso pra gente. Cadê a pergunta dele, hein? Era de algum jogador também. De novo, Júnior, eu perdi. Cristiano Ronaldo. Não, Cristiano Ronaldo no Palmeiras. Não, era o Thiago Mendes mesmo. Cristiano Ronaldo no Botafogo. Era o Thiago Mendes mesmo. Como é que tá essa questão do Thiago Mendes com o Cuca e o Galo? Tá rolando essa negociação. Tem matéria no UOL, inclusive, sobre isso, mas é conversa, não é negociação aberta, né? Então, é conversa que tá rolando, mas ainda não há nada definido, né? Ele encerrou o ciclo dele lá no Rayyan, eu digo ciclo contratual, né? Pode ser que o Sheik lá, o Arthur Jorge vire para o Sheik e fala, quero a continuidade dele, e vai lá e faz uma oferta, solta os petrodólar lá e fala, Thiago Mendes, fica aqui. Ou pode ser também que ele fale, não queremos mais, ele zarpa. Depende deles. O Thiago Mendes tem casa em São Paulo. Ele tem casa, como é que chama aquele condomínio? Alphaville. Ele tem casa em Alphaville. Tinha um acerto com o São Paulo, mas o São Paulo não tem dinheiro. O Belmonte até falou lá no Zona Mista que acha difícil acontecer, pela questão financeira. Teria que ter um parceiro aí para contratar e tal. E o Atlético Mineiro está precisando de um jogador nessa posição, porque só tem o Alan Franco. Sim. E o Fausto Vera está empolgando muito o Cuca, né? E aí o Thiago Mendes é esse jogador que defende como volante, ataca como meia. É um jogador polivalente.
Cuca adora esse tipo de jogador, forte fisicamente, tal, com gás. Então, é uma questão de negociar, mas não é um jogador barato, né? E o pessoal que pergunta, o JC Campos e o Me Leva na Mala, sobre pode pintar Pituca no Galo? É uma outra opção, caso o Thiago Mendes não dê certo? A questão do Pituca são poucas oportunidades no Santos, só que teria que se desvincular do Santos, né? A questão é essa, ele tem contrato no Santos. A esposa do Pituca foi nas redes sociais, deu uma cornetada, isso nunca pega bem, né? Eu estou até vendo até quando vai dezembro de 27, o contrato. O contrato dele é longo, então aí ou é empréstimo, ver se o Santos topa fazer empréstimo, ou tirar, né? E aí é mais complicado, né? E a torcida também está pegando um pouco no pé dele, né? Então isso pode colaborar para ele querer sair, mas querer nem sempre é poder.